Meus queridos e amados irmãos, no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a palavra apostasia em 2 aos Tessalonicenses 2 e 3, como que interpretada como partida, fazendo referência ao arrebatamento da igreja, tendo como base que as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses têm como assunto principal o arrebatamento da igreja. Neste vídeo, nós iremos tratar sobre aquilo que detém a manifestação do homem da iniquidade e que isso também apoia que em 2 aos Tessalonicenses 2 e 3, a palavra apostasia, ao invés de ser interpretada como abandono da religião ou abandono consciente da fé, seja interpretada como partida, fazendo referência ao arrebatamento secreto e sobrenatural para se encontrar com o Senhor lá nos ares. O texto do capítulo 2, versículos 6 e 7, diz: E agora vós sabeis o que o detém. Detém quem? Aquele que foi citado nos versículos anteriores, o filho da perdição, o homem da iniquidade, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele ser manifestado quando aquilo que o detém acontecer algo que é partir, sair desta terra. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. O império da morte, ele foi barrado, restringido, vencido, colocado ao vitupério e à vergonha, para todos verem que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, venceu a força do mal. O mal agora foi vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele abriu aquilo que é chamado pelo próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 4 de o ano aceitável do Senhor, também chamado de a era da igreja ou a dispensação da graça. A era dos gentios, até que os gentios haja entrado dentro desta aliança, igreja do Senhor, composta de judeus e gentios, aí sim se cumprirá a palavra sobre os judeus no final da grande tribulação, os judeus serão salvos e se cumprirá a palavra de Deus e se adentrará aqui na terra um período chamado período do milênio, onde Cristo reinará aqui por 1000 anos. Então, neste vídeo, nós iremos tratar, em resumo, sobre o que é o restringidor, o que é aquilo que impede a manifestação completa sobre a terra da pessoa do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. É o próprio Satanás que impede? É o governo humano que impede? É o Espírito Santo que impede? Ou é a igreja que impede? Fica conosco até o final e não se esquece de já se inscrever no canal Bíblia de Fato. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no Salmo 40, em Hebreus 10, que Deus estava cheio dos sacrifícios de animais e que Deus havia preparado para Cristo um corpo. Então a palavra, o Logos, a expressão exata da pessoa do Pai, veio sobre a terra, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo recebeu a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, e só poderia ser dado quando o Senhor fosse glorificado e retornasse ao céu. Então agora, quem é a igreja? A igreja é o corpo que contém a divindade nesta forma, na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus agora está aqui como o Consolador, o advogado e aquele que é colocado para ajudar os eleitos no ministério. Então, o corpo da divindade aqui na terra, habitando no meio de nós, por isso que Cristo disse que a vossa tristeza se converterá em alegria, é pela presença do próprio Cristo através do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, na forma do Espírito de Deus, está no seu corpo, que é a igreja, não mais no corpo de Jesus Cristo, o homem, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Jesus Cristo disse que veio para desfazer as obras do diabo, ele disse que ele é a luz, e também depois disse que nós somos a luz. E nos deu poder para pisar em toda a força do mal, nos deu as armaduras para resistir e vencer toda a operação maligna. Não é viável dizer que aquele que restringe a aparição do anticristo é Satanás, porque Satanás não pode atrapalhar a obra de Satanás.
também não é viável dizer que o governo humano, que os romanos ou os governos atuais são aqueles que fazem com que o anticristo não venha agora. Então eles estão barrando a operação do anticristo. É mais viável, sim, ficarmos entre a pessoa do Espírito Santo de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus através do corpo dele nesta terra, que é a Igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, que é onipresente, se fez residente na terra através da Igreja. Então, quem será arrebatado da terra, que há uma necessidade por causa do anticristo e por causa do período grande tribulação, que não é para a igreja, é os eleitos de Deus, a igreja do Senhor. O Espírito Santo, em Atos 2, veio para estar com a igreja, ajudar a igreja, limpar, purificar a igreja e conduzi-la até ao Pai, dando-lhe dons, carismas, capacidades sobrenaturais para fazer a obra do Senhor. O foco está em quem precisa ser retirado. É o Espírito Santo que necessita ser retirado? Não. É a igreja que precisa ser retirada, que é a habitação do Espírito Santo, cumprindo as palavras de Deus, habitando no meio do seu povo. A igreja está agindo sobre a terra como um restringidor da obra do mal. Ela combate o pecado. O evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quanto mais os apóstolos eram perseguidos, mais eles pediam força e ousadia e tinham autoridade, como os crentes têm hoje, contra as forças do mal. Nada pode impedir. Então, a igreja atrapalha a obra do maligno de ser estabelecida. Paulo olhou para a pequena pitonisa e repreendeu todo o mal e houve um grande prejuízo naquela cidade. Ninguém para a obra da igreja. A igreja está cheia do dunamis, do poder e da ousadia que vem do Espírito Santo. Paulo não usa um gênero só para tratar daquele que restringe a operação do homem da iniquidade. Ele usa tanto o gênero masculino como neutro. Ele usa aquele e algo nos textos de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Isso dá a entender que aquele que está restringindo ou detendo a operação do homem da iniquidade não necessariamente é a pessoa do Espírito Santo, mas sim a operação do Espírito de Deus através da igreja. Porque é comprovado biblicamente que o homem da iniquidade irá operar, mas tranquilamente, entre aspas, no mundo, quando a igreja for arrebatada até os céus. Ou seja, o dunamis que a igreja tem hoje para caminhar, a força propulsora irá com a igreja do Senhor. Mas Deus não deixará de usar pessoas até no período da grande tribulação. Veja que como é coerente nós dizermos que aquilo que restringe ou que detém a vinda do iníquo é a operação da igreja aqui na Terra. Toda essa explicação, tanto do restringidor neste vídeo, como também sobre a partida da palavra apostasia no vídeo anterior, de 2 Tessalonicenses 2 e 3, mostra a coerência do ensino sobre o arrebatamento nessas duas epístolas e que faria de fato com que os crentes descansassem recebendo essas cartas como uma consolação de que o inimigo, o iníquo, só se manifestará sobre a face da terra e o dia do Senhor, consequentemente, virá quando aquilo que detém for arrebatado, for levado, tiver a sua partida executada. Isso traz uma coerência dentro do texto. Então aqui eu deixo para vocês analisarem biblicamente, dentro da palavra de Deus, toda essa questão. O que não exclui também a questão da apostasia no sentido religioso, pois essa até é a própria intenção do maligno, de que não mais nenhuma religião seja praticada, mas que ele mesmo seja adorado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Temos uma série de vídeos dentro do assunto também de escatologia. Então, entra nas nossas playlists e lá você terá mais assunto relacionado à escatologia.
Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de nos contribuir com o seu like e com o seu compartilhamento. Deus abençoe no nome de Jesus.